E aí, gente, diante de todos esses desafios após a traição, como que a gente pode resolver isso? Todas essas dificuldades, todas essas situações, existe uma palavrinha mágica que pode te ajudar a resolver mais de 50% de tudo aquilo que você chama de problema hoje. Ó, presta atenção no que eu tô falando. Existe uma palavrinha mágica que vai te ajudar a resolver mais de 90% de todos os problemas que você vive no seu casamento hoje, após a traição. Qual é essa palavrinha mágica? Paulo, por que você está falando aquilo que eu chamo de problema? Tudo isso que você falou não é um problema? Gente, existem problemas, dificuldades que são um fato na nossa vida. A traição é um fato na nossa vida. Isso aconteceu, né? Realmente é um problema. Mas a nossa mente tem um processo interno de criar os outros problemas que não existem, né? Então, quantos maridos ali já se arrependeram, já estão tentando se redimir, né? E ainda assim você continua acreditando que ainda está mentindo, que ainda, né? Então, assim, existe um fato, existe uma dificuldade, existe um problema. Mas a nossa mente vai para esse lugar de começar a criar os outros problemas que não existem, tá? Então, é por isso que eu falo para você daquilo que a gente chama de problema. Ó, eu posso ter tudo isso. Eu posso ter resiliência, eu posso ter amor próprio, eu posso conhecer a mim mesma, eu posso ter sabedoria, eu posso me superar, né? Eu posso ter tudo isso. Mas se eu não souber uma ferramenta, um recurso interno para mostrar isso para o outro, para falar isso para o outro, não existe relação. Existe uma frase para as minhas anotadeiras de plantão aí, para vocês escreverem. Enquanto existir o diálogo, existe um caminho de solução, tá? O que eu quero dizer com isso? Paula, não, mas lá em casa a gente conversa. Presta atenção. O que nós chamamos aqui na jornada é de um diálogo positivo, que é diferente de uma conversa. Presta atenção no que eu estou te falando. Então, preste atenção. Diálogo positivo é diferente de uma conversa. Ai, Paula, eu tento conversar com ele, mas eu não consigo. O diálogo positivo é quando a gente tira resultados positivos daquilo que foi conversado, né? Quando eu só converso, eu falo, o outro eu não sei a parte que ele entende, mas a gente fala e não está nada resolvido. Isso é uma conversa. O diálogo positivo é aquilo que traz resultados positivos para a nossa relação. Tudo bem até aqui? Aí você vai falar assim, Paulo, eu entendi que para que eu possa viver uma vida que realmente vale a pena ser vivida, né, para sair desse lugar que eu estou vivendo hoje de tanta dor, uma das coisas que eu preciso ter na minha vida é ter um diálogo positivo. Porém, como eu vou ter um diálogo positivo com um marido que é calado, com um marido que não quer falar, com um marido que é grosseiro, com um marido que é explosivo? Observação aqui. Grosseiro e explosivo não significa agressão física, ok? Acho que é muito importante a gente deixar isso aqui bem definido. Às vezes é grosseirão, tipo, tá bom, vai, depois a gente conversa. Isso é uma atitude grosseira. Ou explosivo, puta merda, já não falei para você, né, para esquecer isso. Esse é o explosivo. Tudo aquilo que vai além disso, que vai para uma agressão física, não tem mais solução. Eu entendo que a agressão física já ultrapassou todos os limites, ok? E aqui ele precisa de cura e você também, para entender por que esse marido continua fazendo isso com você e você ainda fica nessa relação, ok? Mas aí vamos lá. Então, como que eu converso, então, Paula, com o marido que é caladão, com o marido que não quer conversa, com o marido que é explosivo, com o marido que é grosseiro? Como é que eu falo, Paula, com o marido que só ele acha que tem razão? Como é que eu falo com o marido que traiu e acha que tá tudo bem, que isso é normal, né? Não é assim? Então, ó, isso eu só introduzi aqui para vocês. A aula que eu vou dar para vocês lá na maratona, que eu vou aprofundar com vocês, que eu vou fazer uma introdução dos 5 tipos de mente, tá? Como cada tipo dessa mente funciona. Então, eu já vi muita gente aqui se identificando. Ó, meu marido é caladão, meu marido é explosivo,
não dá espaço para conversa, evita porque não quer assumir, é grosseiro, é explosivo, não tem diálogo, fica meses sem falar. Algumas mentiras me tiram do sério, vocês vão entender isso. É isso que eu preciso. Não rotulem, tá, gente? Não rotulem. Bipolar, narcisista, não rotulem, tá? Não consigo perdoar. Tá fazendo sentido, então, os tipos de marido, né? Meu problema, adora é o diálogo. Quando tento falar do assunto para melhorar, ele não quer. Diz sempre para esquecer. Tem aquele que gosta do diálogo, que fala muito, mas não fala o que precisa. Também é um tipo de mente, tá? Percebam que são tipos de mentes específicas. Então, lá dentro da nossa maratona fechada, essa aula vai estar lá para vocês, tá? Inclusive com exercício prático, para vocês começarem a introduzir, a entender esses tipos de mente, tá? Porque dentro da jornada, no segundo pilar, nós vamos a fundo para entender como cada tipo de mente funciona para o diálogo, como cada tipo de mente traiu, por qual motivo traiu, assim como cada tipo de mente a gente pode amplificar a sexualidade para cada tipo de mente. Como é que a gente faz isso? Entendendo como essas mentes funcionam, ok? Isso é muito importante. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. A Vanessa da T7, ela tinha um tipo de mente muito mais reservada, daquele tipo de mulher, deixa que eu faço. E o marido era um marido completamente diferente. O tipo de mente do marido dela era um marido intenso. Então, era aquele marido que falava, que queria ser visto, que queria ser acariciado, e ela não tinha preocupação com isso. Só depois da jornada, entendendo esses tipos de mente, ela conseguiu entender o que foi que levou eles a um divórcio. Gente, ela chegou a se separar. Exatamente porque isso já acontecia, não entender como a mente dela funcionava e não entender como a mente do marido funcionava, já estava desgastando a relação sem ela saber antes da traição. Quando houve a traição, houve o pedido de divórcio. Depois ela encontrou a jornada, fez todo o aprendizado e aí ela dizia: eu preciso saber o que eu preciso fazer para superar a dor da traição. Ela veio para a jornada, passou pelo processo e adivinha o que aconteceu? Eles voltaram a se conectar depois do divórcio assinado, tá? Vai ter um depoimento dela lá nas minhas redes, depois vocês acompanham, tá bom? Aí depois eu tive a Dani da T6. A Dani da T6, o caso dela era diferente. Ela era a mulher que tinha o tipo de mente da esposa intensa. Então, o que ela fazia? Da esposa sentimental. Ela falava muito. Ela falava muito e queria que o outro falasse muito, parecia que nunca era o bastante, nunca era o suficiente. E o marido dela tinha o tipo de mente do marido caladão, aquele que não gostava muito de falar, sabe? Só depois da jornada ela entendeu que quanto mais ela falava, mais ele se afastava. E aqui, só depois da jornada, que ela conseguiu entender esse processo e fazer essa reaproximação. Tá? E depois eu trouxe aqui a Dalma da T5, a Carol da T7, a Suzana da T4, que tinha por costume impor as suas próprias verdades. Então, elas estavam certas a todo custo, toda a culpa era do outro, a responsabilidade era do outro, e elas se mantinham numa verdade absoluta. Depois que elas vieram para a jornada lógica dos relacionamentos, elas conseguiram entender como a mente dela funciona, como a mente do marido dela funciona, e receberam um aprendizado da jornada que não é o meu jeito certo, não é o seu jeito certo, mas é o nosso jeito certo a partir daqui. Então, não é nem o caminho A, nem o caminho B, mas é o caminho C, onde tem um pouco do A e um pouco do B. Tá bom?